Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou trazer um encontro real e surpreendente. Humano versus máquina. Vamos testar as 3 principais IAs do mundo contra um médico com elevado nível de reconhecimento e especialização na sua área, ao vivo em tempo real. Eu trarei um caso que ocorreu na vida real e debateremos esse caso interessante para o médico e os robôs e saberemos quem se deu melhor. Vamos lá ver? Bom dia, pessoal. Eu sou Alisson, médico. Como eu estava falando, trouxe nosso amigo, especialista de ombro e cotovelo, Dr. Gustavo, para esse duelo e confronto épico. Serão 3 poderosas IAs contra o Dr. Gustavo Souza, um duelo diagnóstico. Então, quem vencerá? E aí, pessoal, muito legal esse desafio, né? E algo que deixa a gente até um pouco ressabiado em relação às respostas, né? Essa briga aí com a IA. Mas vamos ver agora quem é que fala mais alto na hora de definir o futuro da saúde média de um paciente, com um caso real e bastante complexo, né? Se a experiência e o contato com o paciente, né? Analisando, né, todos os anseios e frustrações que o paciente tem em relação com a sua lesão, ou uma simples análise fria, né, pela IA, com a descrição por escrito do caso dele. Vamos lá. Então, pessoal, quem vai vencer? Quem será mais preciso? Quem vai dar o melhor diagnóstico, tratamento? É isso que nós vamos descobrir. Então, pessoal, vamos direto ao que importa. Contextualizando, o caso foi de um motociclista de 50 anos que sofreu um acidente há 5 meses e chegou ao consultório com uma condição desafiadora, Gustavo. É um caso real. Ele estava com a dor no ombro superior direito, sensação de peso, deslocamento inferior do ombro, paralisia de todo o membro, não mexia o braço, a partir do deltoide. Mas um fato curioso, ele tem a preservação da função do trapézio, apesar da perda de toda a movimentação ativa do membro superior. Os exames iniciais não foram constatados nenhuma fratura ou lesões associadas. Então, e agora eu vou solicitar aqui os comentários do nosso especialista, o Dr. Gustavo. E aí, Gustavo, o que é que você tem a dizer? Então, é um caso bastante complexo, né? Um caso que é bastante limitante para o paciente. É um caso real, né? De um paciente que sofreu uma lesão de plexo braquial. E o que é esse plexo braquial? É uma rede de nervos, né? De fios condutores de informação que conecta a medula espinhal até os braços, né? E quando ela é danificada, ela pode causar uma paralisia, né, completa ou parcial, uma dor crônica e uma perda muito importante, uma perda significativa da função. Para tratamento, o fato do paciente ter 5 meses de lesão é algo que pra gente é ainda bom porque ele ainda é passível de fazer a recuperação. E para fazer esse diagnóstico confirmatório, se é uma lesão mesmo do plexo ou não, o ideal é a gente fazer uma solicitação de uma ressonância do plexo braquial e fazer também um exame de eletroneuromiografia, que é um exame bastante chato, que é um exame que coloca umas agulhas no braço do paciente, nos órgãos executores, né, no músculo, na musculatura, e dá um choque no início da agulha e para ver se esse choque ele é recebido lá no fim da agulha, para saber se o nervo está íntegro ou não, né? E, enfim, como tratamento, como conduta inicial, a conduta é essa, né? Fazer o exame pelo menos uma ressonância de plexo, de uma eletroneuromiografia, para identificar se esse paciente tem de fato uma lesão de plexo, né, para confirmar os níveis da lesão. E aí, vamos ver agora como é que... Agora eu já estou deixando aqui as plataformas todas abertas, né, o ChatGPT, o Claude e também o DeepSeek. Vamos lá. E eu vou colocar as perguntas em prompt, específicas para o caso, para ver qual foi o segmento, o andamento desse caso. Então aqui eu já abri o ChatGPT e coloquei a pergunta para o ChatGPT para a gente esclarecer. Segundo ele, o diagnóstico que ele determinou aqui seria lesão de plexo pós-traumática, né, um acidente de moto, como uma meia-idade clássica para essas lesões por avulsão radicular. Ele citou na resposta que o tempo de evolução de 5 meses é importante para a definição da conduta cirúrgica. Há uma paralisia global do membro superior desde o deltoide, então sugere uma lesão, acometimento alto, acima do nível do nervo axilar, C5, C6, e pela preservação do deltoide, o 11º par... Do trapézio. Do trapézio, que é o 11º par, que inerva o trapézio, está preservado, então ajuda a localizar a lesão mais distal ao tronco cerebral. Como exames complementares, ele indicou a solicitação da eletroneuromiografia, que deveria ser feita no tempo ideal em 3 a 6 semanas e repetida até 6 meses. Ressonância magnética do plexo para identificar a lesão, mielorressonância mielo-TC com contraste intratecal, se houver suspeita de avulsão de raiz, e tomografia da coluna cervical para excluir outras lesões, né, fraturas ou alterações anatômicas. Então, a conduta atual 5 meses após o trauma, seria uma janela para cirurgia reconstrutiva do plexo, até 6 meses, poderia se estender até 9. Se houver avulsão radicular proximal, transferência do nervo, neurotização,
e, se houver lesões pós-ganglionares, né, possível de um enxerto nervoso. Alisson, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu achei interessante que ele colocou aqui que a situação atual, que o paciente tem 5 meses pós-trauma, que ele considera que ainda está na janela. Ou seja, a gente viu aqui nitidamente que ele está tomando partido de um tipo de conduta, porque isso é uma conduta que não é universalmente aceita. Existem alguns trabalhos que mostram que até 6 meses é a janela ótima. A partir disso, acaba sendo um pouco mais complicado. Por que dessa conversa toda? Porque depois de fazer o reparo do nervo, o nervo ele precisa de 1 a 2 meses sem função para depois ir recuperando 1 a 2 milímetros por dia. Então, considera-se que, se passar muito tempo, né, a placa motora ela já não vai mais estar útil. Por quê? O que é a placa motora? É a interface entre o nervo, que é o fio condutor, e o músculo, que é como se fosse um motor. Então, se passar de 1 ano e meio a 2 anos, pode chegar o estímulo ali que a placa motora ela não vai estar mais funcionando, então não vai ter mais essa interface. Então, imagina só, se operou no máximo com 6 meses, e aí o paciente ainda vai precisar de mais 1 a 2 meses sem retorno funcional nenhum, para depois ir recuperando de 1 a 2 milímetros. Então, até chegar na ponta para recuperar toda a musculatura intrínseca da mão, levam, né, são vários milímetros aí, né, então leva um bom tempo. Então 6 meses é o período, né, ótimo. Só que tem algumas literaturas que dizem que esse período já está um pouco tardio. Então algumas literaturas indicam que o que chegar de função, pelo menos até o cotovelo, muito da musculatura de punho ali, de flexores do dedo, está aqui na realidade, não é a musculatura intrínseca da mão. Vai perder, obviamente, a coordenação motora fina, mas o paciente vai conseguir, pelo menos, ter uma movimentação um pouco mais grosseira, se chegar pelo menos até o nível do cotovelo. Então, eu achei interessante que ele não falou que podia, faz assim ou assado. Ele já tomou partido e já falou que ainda está na janela. Então, assim, ele citou o tratamento, reconstrução, fisioterapia, órtese e apoio psicológico se necessário. Então, agora vamos escrever no Claude. A gente... Mas, antes de mais nada, gostou da resposta? Sim, a resposta o ChatGPT tá muito bom. Eu gostei também. Então, pelo Claude, os mesmos prompts, então já precisa considerar isso. Aí o prompt. Então, o que o Claude respondeu? Que ele sugere uma lesão do plexo braquial, especificamente a avulsão das raízes nervosas de C5 a T1. Então, ele considera a paralisia do membro superior a partir do deltoide, perda da movimentação ativa e preservação do trapézio, que é inervado nervo acessório. Então, diagnóstico diferencial, ele citou a avulsão completa do plexo braquial, lesão pós-ganglionar do plexo e lesão parcial do plexo, que são 3 hipóteses, né, como diagnóstico diferencial. E exames complementares que ele recomendou: a ressonância magnética da coluna cervical e do plexo braquial, eletroneuromiografia para estudo da condução nervosa após 3 semanas da lesão, também concorda com o ChatGPT, e mielografia, mielotomografia, se necessário, para confirmar a avulsão do plexo. Aí vamos vendo e testando alguns comentários, né? Mielografia. E aí, Alisson? Mielografia é um exame que a gente quase não usa mais. Já está em desuso. É uma radiografia com contraste intratecado. Então, assim, é uma resposta que... e eu acho que vale até a gente tecer alguns comentários em relação ao tipo de resposta que é feito. Então, o ChatGPT, ele tem acesso à internet, né? Ou seja, ele pesquisa as respostas mais atuais. O Claude, eu particularmente gosto demais do Claude, principalmente para coisas de criatividade e coisas de código, que não estão em constante transformação. Mas algo que é mais recente, ele não consegue fazer essa pesquisa na internet. Então talvez ele tenha respondido... um exame bem antigo, né? Um exame mais antigo, porque ele pegou uma referência mais antiga, né? E como conduta, o que é que o Claude sugeriu? Que como se passaram 5 meses da lesão, a janela de procedimentos para reconstrução já passou. E ele citou outras opções terapêuticas, como transferência muscular e tendínea, transferência nervosa, que é a neurotização, e enxertos nervosos, se houver lesão pós-ganglionar, fisioterapia ou apoio psicológico. Então, o que é que você acha dessa resposta do Claude? O que eu acho interessante aqui é que a vantagem da inteligência artificial é que ela, na verdade, é uma ferramenta para auxiliar, iniciar o tomador de decisão nas escolhas mais assertivas, né? Então, a gente está vendo aqui que o Claude, ele respondeu algo que... né? Condenou o paciente, falou que com 5 meses ele não tem, já passou da janela terapêutica de se fazer um reparo. Na realidade não, né? Ainda está na janela
Então, tá aí. Ele considerou um exame mais antigo, falou que tá fora da janela e já começou a falar de procedimento de salvação, procedimento de neurotização. Para tratamentos crônicos, lesões crônicas, né? Já não foi tão legal. E agora eu já deixei preparado o DeepSeek. E o que é que o DeepSeek ele orientou, o que é que ele sugeriu? Que é uma lesão do plexo braquial pós-traumático, também especificamente do tronco superior, paralisia completa do membro a partir do deltoide, preservação do trapézio, ele também considerou, né? E ele descarta uma lesão radicular alta, C3, C4, por conta da preservação do trapézio, ausência de fraturas, então ele avaliou lesões complementares ao quadro e em tempo de evolução ele indicou que 5 meses é um período crítico para avaliação de recuperação espontânea e lesões axonais graves ou avulsões não se recuperam sem intervenção. Então o que é que ele citou de diagnóstico diferencial? Para resumir, lesão do plexo braquial pós-traumático e lesão combinada no nervo axilar ou subescapular, que é comum em trauma do ombro. E ele sugeriu como exames complementares eletroneuromiografia para avaliar a presença de inervação crônica, aguda ou crônica, com avulsões também, ressonância magnética do plexo e da coluna para identificar avulsões radiculares ou até lesões de tronco nervoso e tomografia da coluna cervical para avaliar forame cervical ou fraturas ocultas. E a conduta seria intervenção cirúrgica, que tem um melhor prognóstico, um reparo precoce, lesões menores, por tempo menor de 6 meses, que é o caso, 5 meses, fisioterapia de manutenção, neuroestimulação precoce, outras cirurgias indicadas, como exploração do plexo, mais neurotização, transferência de nervo, intercostal para músculo cutâneo, e transferências musculares, músculo-tendíneas, como o trapézio para deltoide, em casos crônicos sem recuperação. O que eu achei interessante aqui nessa resposta dele é que até o DeepSeek ele foi um pouquinho mais enxuto na realização dos exames complementares. Por quê? Porque a gente, de fato, faz a ressonância do plexo e faz a eletroneuromiografia e, se houver necessidade, se esses dois exames não conseguirem identificar o ponto da lesão, aí sim que a gente dá sequência nos exames mais... Deixa eu só checar aqui uma coisa. Nos exames mais pra frente. Então, ele tá falando tomografia da coluna cervical, caso tenha uma suspeita adicional. Agora, o que eu achei interessante é que na conduta, além dele falar da cirurgia de reparo de plexo, de exploração e reparo do plexo, ele colocou a neuroestimulação precoce. Porque o conceito é basicamente o seguinte. Então, assim, dá pra perceber que ele consegue olhar todo o cenário. Por quê? Se o músculo está aqui e esse nervo não está conseguindo porque ele não está recebendo informação, a neuroestimulação precoce faz o quê? Faz como se outro estímulo nervoso consiga manter a contração ali daquele motor, para que o motor não enferruje, por assim dizer, para que ele continue sendo estimulado, não atrofie, e dessa forma, quando os cabos, os fios originais puderem transmitir a informação necessária novamente, ele vai estar sadio e não vai estar atrofiado. Então, eu achei bastante interessante essa conduta mais ampla aqui indicada pelo DeepSeek. Pessoal. Então, a gente teve 3 respostas. Pela análise rápida, teve a 4ª resposta do Dr. Gustavo e os comentários, também tem seu comentário sobre todas essas ferramentas. Eu gostaria de entender sobre você também, o que é que você achou da comparação entre um especialista com experiência na área de ombro e cotovelo, lesões neurológicas, cirurgias também, transposição e mecanismos de IA com algoritmos, com Big Data, um mundo de informações sobre toda essa sistemática e problemática do caso. E o que é que você acha? O que é que você comentaria? Quem foi melhor? Quem venceu? Quem não venceu? E é interessante saber porque, assim, dessas ferramentas, com esse estudo, com essa avaliação que a gente fez aqui, a gente pode entender mais ou menos qual que levou uma certa vantagem, qual levou uma certa desvantagem, o que é que eu escolheria para pesquisar, eu como médico, o Dr. Gustavo também, ou nos auxiliar em diagnóstico de tratamentos difíceis, né? Porque isso não é um caso simples, é um caso desafiador que o paciente teve uma lesão que precisou operar, precisou fazer uma manutenção de tratamentos complementares, fisioterapia, neuroestimulação. Então, precisou fazer uma pós-cirurgia depois também de transferência, porque a primeira cirurgia não teve um sucesso como esperado, e isso acontece. Então, medicina não é igual a matemática. Copiado por excelente equipe, né? Mas realmente ele não evoluiu tão bem, né? E precisou ser reabordado com a transferência, né, doutor Gustavo? Exato. Pode comentar mais um pouquinho sobre o... Esse paciente ele precisou ser reabordado, né? A gente até conduziu depois mais algumas respostas, algumas perguntas, né, no segmento do caso, mas eu acho que o mais interessante aqui, sem a gente se prolongar tanto, é que se a gente for achar que muitas vezes a inteligência artificial vai substituir uma conduta médica, ela não vai, né?
Então, por quê? Porque se a gente for comparar também com especialistas na área, cada um vai ter uma experiência diferente. Então, cada um vai dar uma opinião diferente e não necessariamente opiniões erradas sobre o caso. São condutas diferentes que podem ser tomadas e são igualmente aceitas, né? O interessante é que não tem nenhuma resposta absurda aqui. Todas as respostas são ideais como ferramentas para municiar o médico. Mas o mais interessante é, sempre que estiver diante de um caso complexo, não usar uma fonte só. Isso é uma coisa óbvia. A gente já faz isso na hora de estudar para algum problema, algum caso mais difícil. A gente não procura numa fonte só, a gente procura em várias. Então, se for para usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer alguma tomada de decisão um pouco mais complexa, não use uma só. Use diferentes ferramentas, fazendo como se fosse uma cariação entre um e outro. Muitas vezes você usa a resposta de um como prompt do outro para justamente ver e afunilando uma resposta específica. Agora, nunca confie 100% no que você estiver vendo do resultado do que a inteligência artificial vai te responder. Use aquilo como ponto de partida para daí então buscar artigos específicos na área para que você possa, depois de ter identificado alguma técnica específica, algo do gênero, vá buscar a fonte original. Porque existe um mecanismo, né, que pode acontecer, que a inteligência artificial é um termo que até não é um termo legal, né, que é a alucinação, que a inteligência artificial ela pode alucinar, ela pode escrever uma coisa completamente aleatória e se você tomar aquilo como verdade, vai estar incorrendo em erro. Então, na verdade, esse termo está meio errado, né? Deveria ser confabulação, porque ele meio que inventa a resposta. Mas, e do mesmo jeito que ele inventa uma resposta, ele pode inventar um tratamento, né? Diagnóstico, tratamento. Inventar uma fonte. E muitas vezes você vai pedir para a inteligência artificial te dar uma fonte, ele te dá uma fonte completamente inventada. Você vai procurar e realmente aquela fonte não existe. Então, não dá para confiar. Dá para confiar como um ponto de partida, para daí então ir afunilando com uma literatura, né, mais clássica, né, por assim dizer. E atualmente, né, com essa chegada de grandes ferramentas de IA e o volume de dados aumentando, cada vez mais elas estão mais precisas, com mais conteúdo, mas a gente tem sempre que valorizar a expertise, a experiência do médico. O paciente precisa confiar realmente, de fato, num bom médico, tem um bom currículo, ele pode estar sendo munido dessas informações, isso é bom, é útil para todas as áreas, todas as profissões, como nós médicos também. No fim das contas, confiando no médico, confiando as ferramentas auxiliando, reuniões clínicas, o médico que se sente ainda inseguro e pesquisa por outras fontes, plataformas de busca também, ele pode buscar mais informações em artigos mais recentes e revisões, então com isso ele vai trazer também um melhor tratamento para o paciente. Então isso é uma brincadeirinha, mas claro que uma brincadeira, um desafio interessante que a gente gostaria de transmitir isso ao vivo, em tempo real, mostrando aqui na prática como isso é feito e os anseios até do médico, que ele não estava sabendo das respostas dos robôs, então eu acabei mostrando aqui em tempo real e meio que impactante aqui no momento, mas foi bastante desafiador e muito interessante esse esclarecedor, né? Foi muito interessante esse desafio. Pois, pessoal, um abraço e bem-vindos ao canal MedHub Explica. Estamos trazendo mais tecnologia e informações para você do outro lado, médico, profissional de saúde, e venham e assistam nosso canal. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço e eu que agradeço. Valeu.